Ele entrou com financiamento total, um emprego estável e um sonho, mas antes mesmo de poder testar o carro, a polícia foi chamada. O que aconteceu a seguir deixou o país em polvorosa. O estacionamento brilhava ao sol do final da tarde, quando Terrell Gaines chegou no seu Honda Accord 2012. Ele dirigia esse carro há mais de uma década. Cada arranhão, cada mancha desbotada no capô guardava uma memória. Mas hoje ele estava pronto para seguir em frente. Não porque o carro tinha dado problema, mas porque ele finalmente podia comprar algo melhor após meses de jornadas de 14 horas e um contrato exaustivo que quase lhe custou a sanidade. Terrell saiu dessa situação com um bônus, que finalmente tornou o seu sonho possível. Ele saiu do carro ajustando os óculos de sol, a polo enfiada nas calças caqui frescas, e o andar inconfundível de um homem que sabia exatamente o que tinha vindo buscar. Não estava ali para dar uma vista de olhos. Já sabia as especificações do SUV que queria, até os acabamentos e a capacidade de reboque. Tudo o que precisava era de um test drive, um aperto de mão e uma caneta. O showroom da Beckman Auto Group, em Charleston, Carolina do Sul, estava invulgarmente silencioso para uma terça-feira. Um jovem vendedor branco, na casa dos 20 anos, magro, cabelo loiro curto, observou Torrell entrar. O crachá dele dizia Kyle. Olá, posso ajudar em alguma coisa? Kyle perguntou com um tom educado, mas sem entusiasmo. Terrell sorriu e estendeu a mão. Sim, estou aqui para ver o Navigator L Reserve de 2024. Tenho a pré-aprovação aqui, disse ele, tirando uma carta cuidadosamente dobrada, do bolso do casaco. Kyle olhou para ela sem pegar nela. Ok, quer ver primeiro o preço. É bastante elevado, eu sei. Já fiz as contas. Estou confortável com o preço. Terrell, respondeu, ainda sorridente, ainda educado. Houve uma pausa longa o suficiente para Terrell sentir. Não era pânico, apenas uma mudança na temperatura. Um momento demasiado longo para ignorar. Kyle finalmente apontou para o parque de estacionamento. É lá atrás. Vou buscar as chaves. Importas-te que te pergunte o que fazes na vida? Sou engenheiro de software, disse Terrell. Simplesmente contratado para uma atualização logística do porto de Charleston. Simulation. Isso é complicado, murmurou Kyle, como se estivesse a tentar montar um puzzle que não encaixava bem. Enquanto Kyle entrava para buscar as chaves, Terrell vagou para fora, até a parte de trás do prédio, onde os carros estavam alinhados. Ele parou ao lado de um preto, com rodas cromadas brilhantes e interior creme. Era tudo o que ele tinha visualizado nos últimos 3 anos. Mas Kyle não voltou. Em vez disso, outro homem saiu. Na casa dos 40 anos, camisa social azul escura, barba grisalha, linguagem corporal rígida. O crachá dizia Travis Manager. O sorriso de Terrell permaneceu, mas o maxilar ficou ligeiramente tenso. Boa tarde, Travis disse. Kyle disse que está interessado na reserva. Sim, senhor. Consegui financiamento através da Palmetto Credit. A minha carta de aprovação está na pasta. Terrell respondeu, estendendo novamente o pacote. Travis também não o pegou. Só por curiosidade, o que o fez decidir pelo Navigator? Terrell inclinou a cabeça. Estou de olho nele há algum tempo. Precisava de algo que pudesse fazer viagens longas. Recursos tecnológicos e coisas de família. Tem uma família grande? Perguntou Travis. Terrell hesitou. Não, mas cuido da minha sobrinha e do meu sobrinho nos fins de semana. Ajuda a ter espaço. Travis acenou com a cabeça, mas não parecia convencido. Importa-se que pergunte quanto vai dar de entrada? Terrell pestanejou. Quer dizer, está tudo na papelada. A carta detalha o financiamento, incluindo a minha entrada. Eu sei, Travis disse rapidamente, apenas para manter a conversa. Terrell exalou levemente. Isto não era conversa, era uma investigação. Ele já tinha respondido a este tipo de perguntas 100 vezes antes, mas não aqui. Nem agora, nem quando estava a tentar comprar algo, que ele claramente podia pagar. Kyle voltou de mãos vazias. Desculpe, as chaves estão trancadas na gaveta de test drive. Só o gerente sênior pode abrir. Isso pode ser um pouco. Terrell olhou para os dois. Mas não. Há algum motivo para não me mostrarem o carro? Que eu pedi? Travis esfregou as mãos. Não, não, é apenas protocolo. As coisas têm de ser verificadas, especialmente com veículos de alta gama. Terrell olhou para o SUV. Eu vim preparado. Pode verificar tudo em 5 minutos, mas em vez de pegar na pasta. Travis olhou para Kyle e depois para Torrell.
O ar mudou novamente, mas algo disse a Torrell que não se tratava de protocolo e que o verdadeiro teste tinha acabado de começar. Terrell ficou ao lado do navegador durante vários minutos, observando os dois homens sussurrarem dentro do showroom. Eles não estavam com pressa, um encostado na secretária, o outro a percorrer algo num tablet. Sem chaves, sem prancheta, sem carro, apenas à espera de que ele não tinha certeza. Olhou para o relógio. Eram 16 horas e 36 minutos. Tinha planeado ir às compras depois disto, talvez passar na casa da irmã para jantar, mas agora os seus planos pareciam pertencer a outra pessoa. O estômago apertou-se, embora não tivesse se mexido. Um tipo de frustração silenciosa surgiu. Não alta nem dramática, mas fria e familiar por dentro. Travis saiu novamente, de braços cruzados, com a mente voltando por um minuto. Ele perguntou e Terrell seguiu, passando por dois vendedores, que de repente acharam os seus telemóveis. Mais interessantes do que qualquer outra coisa na sala, dentro do escritório com paredes de vidro de Travis. Terrell sentou-se. Travis permaneceu de pé. Kyle encostou-se à moldura da porta. Então Travis começou a tentar parecer casual. Só queremos verificar algumas coisas, como o quê? Perguntou Terrell. A sua carta de crédito pode enviar por e-mail em vez de entregar uma cópia impressa. Claro, respondeu Terrell calmamente. Abriu o telemóvel, encontrou o PDF da Palmetto Credit Union e enviou para o endereço no cartão de visita, que Travis lhe tinha dado. Ele ficou sentado enquanto Travis digitava lentamente no computador. Tem LinkedIn? Perguntou Travis. De repente, Terrell olhou para cima. Sim, por quê? Só para verificar. Quero ter a certeza de que tudo bate certo. Kyle soltou uma risada pela porta. Travis nem se mexeu. Terrell estreitou os olhos. O que você acha que vai bater no LinkedIn, que não está nos meus documentos de empréstimo? Travis não respondeu. Ele continuou digitando após uma pausa. Terrell falou novamente com voz baixa, mas firme. Você não perguntou ao cara, que saiu daqui como um tarroi, há 15 minutos se ele tinha LinkedIn. Não perguntaste onde ele trabalha ou quantas pessoas tem na família. Aquele tipo é um cliente habitual. Travis respondeu. Não, não é, respondeu Terrell. Eu vi a tua interação da primeira vez. Tal como eu, disse Travis, desviando o olhar. Outra funcionária bateu suavemente à porta e espreitou. Olá, Travis. Tens um minuto? Murmurou ele. A mulher olhou para Terrell, fez uma pausa e saiu. Então veio o golpe final. Travis inclinou-se ligeiramente para a frente, escolhendo as palavras: Olha, acabamos de passar por algumas situações. Pessoas a tentar passar-se por compradores, saindo do estacionamento com carros sob aprovações falsas. Não estou a dizer que é o seu caso, apenas a ser cuidadoso, cuidadoso. Terrell repetiu. Então você presume que é fraude. Não, nós apenas, né? Você sabe há quanto tempo eu trabalho. Sabes o quanto trabalhei para chegar aqui. Silêncio, pareço alguém que precisa de fingir. Para conseguir um carro? Nenhuma resposta. Travis mudou de posição, Kyle limpou a garganta e olhou para baixo. Terrell levantou-se. Queres verificar alguma coisa? Liga para a cooperativa de crédito. Eles dir-te-ão tudo o que precisas de saber. Mas não vou ficar aqui sentado como se estivesse a pedir liberdade condicional. Ele caminhou em direção à saída do escritório. Travis não o impediu. Kyle afastou-se. De volta ao exterior, Torrell encostou-se à grade perto do estacionamento. O seu telemóvel vibrou. Provavelmente era a sua irmã a verificar se estava tudo bem. Ele não atendeu. Precisava respirar. Atrás dele, outra cliente observava à distância. Uma mulher de meia idade, vestida com jeans e um blazer. Ela estava sentada na sala de espera. Os seus olhos seguiram Torrell, como se soubesse que algo não estava certo lá dentro. Travis atendeu o telemóvel. Sim, é o Travis. Temos uma situação. Pode enviar uma unidade? Só para garantir, mas o que Travis não sabia era que outra pessoa tinha começado a gravar discretamente, do outro lado do estacionamento. O calor lá fora tinha mudado, não por causa do tempo, mas pelo peso de tudo aquilo a pressionar. Terrell estava sozinho ao lado do SUV, de braços cruzados, tentando manter a calma. Um homem calmo não é ameaçador. Um homem calmo é seguro. É o que dizem, certo? Mas, às vezes, não importa o quanto você fique parado. A tempestade ainda encontra você. Lá dentro, Travis andava de um lado para o outro no escritório, enquanto Kyle espreitava pela janela, como se estivessem à espera de uma entrega. Mas não estavam à espera de uma remessa. Estavam à espera de reforços. A chamada já tinha sido feita. Uma denúncia de um indivíduo suspeito. Possível atividade fraudulenta. Confrontos potenciais.
Palavras código que não diziam nada e diziam tudo. A 5 quilômetros de distância, o agente Brett Lanning recebeu a chamada. Estava na polícia de Charleston há 8 anos. Nada na chamada indicava perigo. Mas as palavras confrontos e concessionária de luxo fizeram-no sentar-se direito, demorou o seu tempo a chegar lá. Não acendeu as luzes do showroom. Terrell verificou o telemóvel. 2 chamadas perdidas da irmã. Uma mensagem do amigo Theo. Como correu? Já saíste do parque de estacionamento? Não respondeu. Não sabia bem como explicar o que se passava. Não era nada demais, não era nada de especial. Estava apenas ali na sala como fumo. Subtil, invasivo, sempre pairando no ar. Atrás dele, a mulher de blazer tinha ido para o carro. Com o telemóvel inclinado para baixo, ela não estava a filmar por tédio. Algo tinha chamado a atenção dela. Terrell virou-se para voltar para dentro, quando o som de um carro a abrandar chamou a sua atenção. Ele olhou para cima e viu um SUV preto com luzes da polícia, sem sirenes a entrar no estacionamento. 2 agentes saíram, um era Brett, Zrenia, a outra agente Jane Marano. Era mais jovem, um pouco mais cautelosa nos seus movimentos. Caminhavam com um objetivo, não com urgência, mas alertas. Terrell ficou parado, não por medo, mas por cálculo. O agente que ia à frente aproximou-se. Senhor, podemos falar consigo por um momento. Terrell ergueu uma sobrancelha. Claro, do que se trata? O agente manteve a mão perto do cinto, não na arma, mas perto o suficiente para dizer: Não se mova muito rápido. Recebemos uma chamada da concessionária. Eles têm algumas preocupações sobre um possível problema com a documentação. Terrell olhou diretamente para ele. O meu nome é Terrell Gaines. Tenho pré-aprovação da minha cooperativa de crédito. Não fiz nada de errado. O agente acenou com a cabeça. Ainda cauteloso, pode mostrar a sua identificação. Terrell entregou a sua carta de condução e a carta de aprovação impressa. Vim aqui para comprar um carro, só isso. Enquanto o agente Marano pegava os documentos e começava a verificá-los num tablet, o agente Lanning olhou para as portas de vidro. Travis e Kyle estavam ali, de braços cruzados, observando como se fossem eles os injustiçados. Há quanto tempo estão aqui? Perguntou Lanning. Há cerca de 1 hora. Entrei, disse o que queria. E eles têm evitado-nos desde então. Agora isto. O agente Marano levantou os olhos do tablet. Está tudo em ordem. O financiamento é legítimo. Não há problemas registrados. Lanning olhou para o interior da concessionária. Kyle afastou-se da janela com o rosto pálido. O que gostaria que fizéssemos, senhor? Lanning perguntou. Terrell ergueu as sobrancelhas. Essa é a sua pergunta? Foi chamado aqui. Agora que está claro que não fiz nada, talvez devesse perguntar a eles. Por que estou a ser tratado assim? Lanning não respondeu. A mulher de blazer deu um passo à frente. Estive aqui o tempo todo. Ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Aquele homem não levantou a voz uma vez sequer. Ele não discutiu, foi paciente. Eles simplesmente não gostavam dele. Lanning virou-se para ela, senhora. Tem algum vídeo da conversa? Ela mostrou o telemóvel. Claro, quer que eu o envie por airdrop. O agente Marano pegou no telemóvel e viu o vídeo. Mostrava tudo. Terrell a tentar explicar-se, Travis a desviar a atenção, Kyle a sorrir maliciosamente ao fundo. Não gritava racismo, mas não precisava. Sussurrava-o. O agente Lanning voltou para a concessionária. Dentro. Travis deu um passo à frente como se tivesse algo a dizer, mas, fosse o que fosse, parou na garganta. Terrell observou-o através do vidro, mas isto não tinha acabado. E as verdadeiras consequências estavam apenas a começar. Quando o agente Lanning entrou na Beckman Auto, os funcionários da concessionária pareciam crianças, apanhadas a sair à noite depois do toque de recolher. A arrogância que Travis exibia anteriormente tinha desaparecido, substituída por algo mais tenso ao redor dos olhos. Kyle encostou-se na parede do fundo, com os braços cruzados como um escudo. Lenin não levantou a voz, não precisava. O silêncio fazia a maior parte do trabalho. Pode explicar-nos por que fomos chamados aqui? Perguntou ele a Travis. Travis limpou a garganta, havia alguma incerteza sobre as credenciais do cliente. Já tivemos incidentes antes, apenas queríamos estar seguros, perguntou Lanning, incerto, porque tudo o que ele nos mostrou está em ordem. Travis gesticulou vagamente. Olhe, temos que nos proteger. Veículos de luxo são o alvo de fraudes o tempo todo. Já tivemos problemas, né? E você achou que esta era uma dessas situações? Perguntou Lanning direto. Travis não respondeu diretamente. Ele sabia que não devia admitir que estava a fazer um perfil.
Mas também não se desculpou, apenas ficou ali, deixando o silêncio preencher a sala, com todas as palavras que não disse. Lá fora, Terrell encostou-se no SUV que tinha vindo comprar. As mãos estavam nos bolsos, a respiração lenta, mas o peito apertado, como se estivesse a segurar algo pesado. Há muito tempo não queria parecer zangado. Isso só tornaria a história mais fácil de distorcer. O agente Marano devolveu os documentos com cuidado. Está tudo bem, senhor. E lamento como isto aconteceu. Ele acenou com a cabeça uma vez. Não é culpa sua. Eu sei, respondeu ela suavemente. Mas mesmo assim, a mulher com o telemóvel. O nome dela era Beth Garrison, uma professora de Mount Pleasant. Estava parada perto, ainda segurando o telemóvel. Ela não era mais apenas uma espectadora. Ela tinha se tornado parte da história sem pedir. E não estava a recuar. Vai apresentar queixa? Perguntou ela a Torrell, com voz baixa, mas firme. Ele olhou para ela, ainda não. Espero que o faça, foi repugnante. Ele não respondeu, não havia muito a dizer. O gerente finalmente voltou a sair. Senhor Gaines, chamou Travis. Se ainda quiserem prosseguir com a compra, podemos. Terrell virou-se lentamente. Não? Travis piscou os olhos. Não, repetiu ele, tentando recuperar o equilíbrio. Eu vim aqui com tudo pronto. Vocês ignoraram-me, questionaram-me, chamaram a polícia. E agora querem fazer uma venda? Não foi nada pessoal, disse Travis muito rapidamente. A voz de Terrell permaneceu firme. Foi exatamente isso que foi. As palavras cortaram o ar como vidro. Mais alguns clientes tinham entrado até então. Não estavam perto o suficiente para ouvir toda a conversa, mas viram o suficiente, viram os polícias. Viram a tensão, viram Terrell a recusar o negócio. Beth ligou a câmera novamente. Terrell não levantou a voz, não fez um discurso. Apenas olhou em volta para as pessoas no estacionamento. Olhou para o Navigator preto que ele queria tanto e foi direto para o seu carro. Entrou, fechou a porta e ficou sentado por um momento, sem música, sem ligar. Sem ligar o motor, apenas silêncio. Não porque ele estivesse abalado, mas porque ele estava a processar. Então ele girou a chave, saiu do estacionamento e foi embora. Sem drama, sem ameaças. Apenas um poder silencioso por trás dele. Beth publicou o vídeo com uma legenda curta. Homem negro tenta comprar um carro. Funcionários chamam a polícia. Diga-me o que faz sentido nisto. Ao anoitecer, o vídeo tinha quase 500.000 de visualizações. Mas o que aquele vídeo provocou em telemóveis, linhas do tempo e salas de estar foi maior do que qualquer um deles esperava. Naquela noite, o vídeo chegou às redes sociais, como um fósforo caído na relva seca. Não precisava de edições chamativas ou música dramática. Apenas a filmagem crua e estável de Terrell parado, enquanto a autoridade o cercava. A sua calma era a parte mais alta. A publicação de Beth Garrison foi partilhada por um grupo ativista local e depois apanhada por um jornalista regional que reconheceu a concessionária ao fundo. Pela manhã estava no Twitter. TikTok e YouTube. As hashtags não eram inteligentes, eram diretas. Comprar enquanto negro. Beckman Auto Charleston chama a polícia. Às 8 horas, a caixa de entrada da Beckman Auto estava cheia, de e-mails de antigos clientes, de e-mails de comunicação e até de alguns advogados nacionais de direitos civis. A caixa de correio de voz não dava conta. A classificação da concessionária no Facebook caiu de 4,8 estrelas, para 2:30 da noite para o dia. Os comentários eram brutais e implacáveis. É assim que tratam os clientes que pagam? Verificam as contas do LinkedIn de todos? Ou apenas das pessoas que vos incomodam? Que vergonha, perderam-me como cliente para sempre. Dentro do showroom, Travis estava pálido, com o maxilar cerrado, tentando manter a compostura. Kyle tentou apagar as suas próprias contas nas redes sociais. Mas era tarde demais, as capturas de ecrã estavam por todo o lado. Eu não disse nada racista. Ele insistiu que não precisava de dizer nada. Uma das recepcionistas murmurou baixinho. O proprietário da concessionária, Richard Beckman, um homem na casa dos 60 anos, com mais dinheiro do que paciência, irrompeu pouco antes do meio-dia. Ele bateu a porta do escritório e abriu o vídeo. É com isso que acordo? Gritou ele para Travis. Em que raio estavas a pensar? Eu estava a seguir o protocolo, respondeu Travis nervoso. Carro de alto valor, identidade não verificada. Ele tinha pré-aprovação, retorquiu Beckman. E chamaste a polícia? Estás maluco? Kyle tentou falar, mas Beckman o interrompeu com um olhar severo. Vamos emitir um comunicado agora. Quero isso divulgado dentro de 1 hora. A concessionária se apressou para limpar a bagunça.
A primeira tentativa de resposta pública foi um desastre. Um pedido de desculpas frio e vago, que não dizia nada. Lamentamos a situação que ocorreu e estamos a rever os nossos protocolos internos para garantir que todos os clientes sejam tratados de forma justa. A secção de comentários explodiu. Lamentar a situação não é um pedido de desculpas. Isso é controle de danos. Diga o nome dele. Diga o que você fez enquanto isso. Terrell estava sentado no seu apartamento. O portátil aberto, o café intocado. O seu telemóvel vibrava a cada poucos minutos, amigos a verificar como ele estava, jornalistas a pedir entrevistas, advogados a oferecer representação. A sua irmã ligou. Desta vez, ele atendeu. Estás bem? Ela perguntou. Sim, ele disse, depois de uma pausa, apenas cansado. Fizeram-te parecer uma ameaça. Por tentares comprar um carro, eu sei. O que vais fazer? Ele olhou pela janela por um longo segundo. Ainda não tenho a certeza, mas não vou deixar isto passar. O seu amigo Theo ligou a seguir. Meu, eu vi o vídeo. Passaste por tudo isso e ainda mantiveste a calma. Eu teria perdido a cabeça, pensei nisso. Admitiu Terrell. Mas e depois? Eles distorceriam tudo, veriam agressividade. Barulho, perigo. Eles não conseguem ver isso em mim. No início da tarde, os meios de comunicação locais estavam na concessionária. Alguns manifestantes estavam em frente com cartazes feitos à mão. Ele era um cliente, não um criminoso. Não somos uma ameaça, somos compradores. Terrell não estava lá. Ele não queria ficar na frente das câmaras. Ainda não. Em vez disso, ele respondeu. Um e-mail de uma jornalista local chamada Camille Rivers. Ela pediu uma entrevista. Só ele e uma pequena equipa. Ele hesitou, mas depois concordou. Eles se encontraram numa biblioteca pública no dia seguinte. Sem luzes, sem cenários dramáticos. Apenas uma mesa de canto e alguns microfones. Camille inclinou-se. Quer justiça? Terrell pensou por um momento. Quero que o próximo tipo que entrar aqui com a minha aparência saia com as suas chaves. Em vez de ser tratado como um criminoso, se isso ajudar a que isso aconteça, então sim, é isso que quero. Mas a concessionária não fazia ideia do alcance que isso teria, ou da rapidez. A história iria ultrapassar o seu controlo. Na sexta-feira de manhã, a história tinha saltado das manchetes regionais para a conversa nacional. Os apresentadores de notícias debateram as imagens. Os painelistas analisaram a calma de Terrell sob pressão. Artigos de opinião inundaram a internet com títulos como O custo da presunção e Quando uma carta solitária não é suficiente. O presidente da Câmara de Charleston emitiu uma breve declaração, chamando o incidente de infeliz e uma oportunidade para reflexão. Terrell leu 2 vezes e fechou a página sem terminar. De volta a Beckman Alto, a pressão era implacável. Manifestantes se alinhavam na calçada todas as manhãs, segurando cartazes que ficavam mais agressivos a cada dia que passava. Mais do que alguns clientes cancelaram compras futuras. Pelo menos um grande parceiro financeiro suspendeu a sua relação com a concessionária, alegando risco à reputação. Dentro da concessionária, Travis mal falava mais alto do que um sussurro. Kyle deixou de aparecer. Depois de o seu nome completo e o seu histórico profissional terem sido publicados num fórum de vigilância comunitária. A recepcionista pediu demissão, cansada de atender chamadas furiosas e de responder a perguntas que não lhe diziam respeito. No sábado, a Beckman Alto emitiu uma segunda declaração. Desta vez, foi diferente. Queremos pedir desculpas publicamente ao senhor Terrell Gaines. A forma como lidamos com a sua visita à nossa concessionária foi errada. O Sr. Gaines veio com a documentação adequada, respeito e uma intenção clara de comprar um veículo. Ele merecia a melhor de nós e falhamos. Nós estamos empenhados em treinar novamente a nossa equipa, rever as nossas políticas e entrar em contato com o Sr. Gaines em particular. Pedimos desculpa não só a ele, mas a toda a nossa comunidade. Foi melhor, mas não foi suficiente. Naquela noite, Terrell sentou-se novamente com Camille Rivers, desta vez para uma reportagem de acompanhamento. Eles estão a se esforçar agora, disse ela, folheando as suas notas. Alguma coisa parece genuína para si? Acho que eles estão com medo, respondeu Terrell. Medo de perder dinheiro, medo da atenção, medo do que isso diz sobre eles. E como se sente? Ele recostou-se na cadeira, com os olhos fixos. Não preciso de desculpas. Eu precisava de respeito. Isso não é algo que se dá depois do facto. É algo que se mostra desde o início. Eles falharam nisso. Você planeia processá-los? Terrell fez uma pausa. Falei com alguns advogados.
Mas, honestamente, não se trata do processo, trata-se da mensagem. Não se pode tratar as pessoas como suspeitas só porque elas não correspondem às suas expectativas. Camille fechou o caderno. Acho que as pessoas precisavam de ouvir isso. Ele acenou com a cabeça, tal como eu. Mais tarde, nessa noite, ele deu um passeio perto da orla para clarear as ideias, com os auscultadores divididos entre os dois. É aquele o tipo? Sussurrou um deles. Terrell continuou a andar. Não estava à procura de reconhecimento. Só queria a sua dignidade de volta. Alguns dias depois, aconteceu algo inesperado. Uma concessionária diferente, a Gordon Hines Motors, localizada do outro lado da cidade, entrou em contato com uma mensagem privada. O proprietário Leland Hines escreveu pessoalmente: Senhor Gaines, vi o que aconteceu consigo e foi inaceitável. Se ainda estiver interessado em comprar um veículo, teremos o prazer de trabalhar consigo, com total respeito e transparência. Terrell não respondeu imediatamente, não sabia o que pensar. Mas depois de pensar bem, ele concordou em visitar discretamente, sem imprensa, sem câmaras. Quando ele entrou, o próprio Leland o recebeu na porta, sem prancheta, sem suspeitas, apenas um aperto de mão e um sorriso. Estamos aqui para o que precisar, disse ele. Eles conversaram, analisaram os números, sem complicações, sem olhares de sosco, apenas uma transação comercial tratada como qualquer outra. 2 horas depois, Terrell partiu num Navigator 2024 cinzento escuro. L Reserve. Sem polícia. Sem acusações, sem desculpas, apenas as chaves, mas mesmo com a compra concluída. Terrell sabia que a verdadeira história não era sobre um carro. Era sobre as pessoas que tentaram impedi-lo de partir, para começar. O Navigator ficou estacionado na entrada da casa de Terrell, impecável. Sem uma única impressão digital durante dias. Ele nem sequer o conduziu. Não porque não estivesse orgulhoso, porque estava, mas porque já não se tratava realmente do carro. Aquele SUV tinha se transformado noutra coisa, um símbolo de tudo o que tinha corrido bem na sua vida e de tudo o que tinha corrido mal. Numa única tarde ele não estava zangado. Não da forma que as pessoas queriam que ele estivesse. Ele estava concentrado, a sua caixa de entrada ainda estava cheia de mensagens, de estranhos a agradecer-lhe pela sua compostura. Pais a partilhar as suas próprias histórias de terem sido duvidados. Em salas de reuniões, salas de aula e lojas. Uma mensagem tocou mais do que as outras. Era de um jovem de Ohio. Quase que me demiti do meu emprego na semana passada. Depois de ter sido discriminado por um cliente, a sua história ajudou-me a manter a cabeça erguida. Obrigado, Terrell Red, 2 vezes e depois outra vez. Ele não tinha a intenção de ser um exemplo, mas agora as pessoas estavam a observar e a ouvir. Então, ele escreveu uma publicação nada dramática, apenas uma foto do seu carro novo e uma legenda. O respeito não deve depender do carro que conduzes, da forma como te vestes ou do que fazes para viver. Eu não falei por simpatia. Eu fiz isso porque o silêncio permite que comportamentos como esse continuem. Diz algo sempre dentro de horas. Teve milhares de gostos e, mais importante, partilhas. Começaram conversas não apenas sobre o Terrell, mas sobre políticas, né? Preconceito na formação e o que é realmente a justiça. Quando ninguém está a gravar, a Camille convidou-o para um podcast. Ele quase recusou, mas mudou de ideias no último minuto. Por que achas que este momento afetou tanto as pessoas? Perguntou ela no ar. Acho que as pessoas estão cansadas. Respondeu o Terrell. Cansadas de ter que provar que não são uma ameaça. Cansadas das pequenas humilhações que se acumulam. Até que um dia, alguém grava e o país inteiro fica chocado. Ela deixou o silêncio pairar, depois acrescentou: Mas talvez, apenas talvez, isso acorde algumas pessoas. Faça-as parar para pensar antes de julgar. Faça-as perguntar em vez de presumir. É assim que a mudança começa. Não foi dramático. Foi honesto e foi real. Na semana seguinte, a Beckman Auto tentou seguir em frente. Anunciaram um treino de sensibilidade e fizeram uma parceria com um grupo de relações comunitárias. Travis foi discretamente dispensado. O nome de Kyle nunca mais apareceu na lista de funcionários. Mas para muitos o dano já estava feito. E o nome Terrell Gaines ficou com eles. Ele não entrou com uma ação judicial, nunca exigiu compensação. Mas a sua história tornou-se parte de algo maior. Num sábado, ele levou a sua sobrinha e o seu sobrinho para dar uma volta. Os três riam, com as janelas abertas e a música alta, apenas um tipo normal, com 2 crianças no banco de trás e pais no painel.
Num semáforo vermelho, um homem numa carrinha olhou para eles. Olhou 2 vezes e depois acenou com a cabeça. Não foi um aceno exagerado, apenas um reconhecimento. Terrell acenou de volta. Ele não precisava de reconhecimento, apenas de respeito. Então, da próxima vez que alguém entrar numa concessionária, com confiança e uma pasta de documentos, talvez. Talvez, apenas talvez, os funcionários olhem para cima e vejam um cliente. Não uma interrogação, porque quando somos tratados com dignidade desde o início, não precisamos passar o resto da vida a provar que merecemos isso. Se essa história te fez sentir algo raiva, esperança, frustração, alívio, não passes adiante. Partilha, fala sobre isso e lembra-te que o silêncio nunca mudou nada. Falar pode mudar.